Olá, eu me chamo Israel e nesse vídeo nós vamos resolver um problema para determinar a aceleração de um elétron livre em um campo magnético uniforme. Um campo magnético uniforme B está confinado em um volume cilíndrico, seja o volume cilíndrico aqui da figura, onde o eixo Z ele entra na tela, também o campo magnético B entra no plano da tela. E toda essa área preenchida aqui em cinza, ela tem a mesma intensidade de campo magnético. Seu módulo decai constantemente a uma taxa de 10 militesla por segundo. Então, a variação temporal desse campo magnético B aqui nesse volume cilíndrico é de 10 militesla por segundo. Qual a aceleração inicial de um elétron liberado em o ponto A 5 centímetros da origem, o ponto B a menos 5 centímetros da origem e o ponto C em cima da origem? Por se tratar de um problema de aceleração, nós vamos usar a segunda lei de Newton, escrevendo a força dela como sendo o produto da carga vezes o campo elétrico. E com isso nós podemos escrever que a aceleração produzida por esse campo elétrico vai ser igual a carga dividido pela massa vezes o campo elétrico, onde tanto a aceleração quanto o campo elétrico estão na mesma direção. Agora, para obter esse campo elétrico, nós vamos usar a lei de Faraday, que ela vai associar a variação temporal do nosso fluxo de campo magnético com o campo elétrico que ele induz. Então aqui nós lembramos que o problema nos deu que o módulo de B decai constantemente a uma taxa de 10 militesla por segundo. Nós podemos equacionar isso escrevendo que a taxa de variação temporal de B, ou seja, a derivada de B com o tempo, ela vale 10 militesla por segundo, onde o sinal negativo indica que é um decaimento. No lado esquerdo da lei de Faraday, nós temos que resolver essa integral de caminho fechado. Agora, como ele tem simetria cilíndrica, a dependência do campo elétrico vai ser só na coordenada radial. Então, ele é constante na coordenada polar, e como nós vamos integrar esse caminho na coordenada polar, esse campo elétrico pode ser considerado constante referente a essa integração. E com isso nós temos de resultado E, que multiplica essa integral aqui, que tem valor 2πr. Já no lado direito, nós vamos ter que lembrar da definição de fluxo de campo magnético, pois nós temos que a derivada do fluxo magnético vai ser igual ao nosso campo elétrico. Então, nós temos aqui a derivada temporal. Agora, o fluxo magnético é definido como sendo a integral do campo magnético escalar o elemento de área. Agora, como o campo B é uniforme, nós podemos retirar ele de dentro da integral, pois ele vai ter o mesmo valor em todos os elementos de área. Então, o que nos sobra é fazer a integral de dA, onde o produto escalar some, pois o campo B está na mesma direção do vetor, o vetor dA vai estar apontando no plano Z. Então, fazendo essa integral, nós sabemos que o resultado dela vai ser πr², e como πr² não tem dependência no tempo, né, eles são parâmetros, nós podemos tirar ele para fora da derivada, e vamos ter que o lado direito da nossa lei de Faraday vai ser πr², que multiplica o dB/dt. Agora, substituindo ambos na lei de Faraday, nós temos o lado esquerdo, que tem valor E, que multiplica 2πr, igual ao lado direito, que vai ser menos πr², que multiplica a derivada do campo magnético. O π e o r cortam, então dividindo tudo isso por 2πr, nós obtemos que o campo elétrico ele vai ser essa expressão aqui. Ou seja, menos r sobre 2, que multiplica a variação do campo magnético. Substituindo agora na equação para aceleração, nós vamos obter essa expressão, onde o Q foi substituído aqui pela carga elementar do elétron, porque nós estamos tratando de elétrons livres, e a massa também foi substituída pela massa de um elétron livre. Substituindo então os valores das constantes, nós vamos obter que esse termo todo aqui, ele vai ter valor 4,4 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo ao quadrado, onde eu usei a distância r do primeiro caso de 5 centímetros. Agora, para obter a direção de cada uma dessas acelerações, a gente precisa olhar a posição que nós estamos calculando. O campo magnético B vai induzir um campo elétrico e ele está associado a um rotacional. Então, pela regra da mão direita, se o campo B está entrando no plano da tela, então o campo E induzido por ele tem que estar rotacionando em torno desse eixo. Então, sobre os eixos, nós vamos ter
que o campo E ele vai estar sempre na mesma direção. Então, sobre o eixo X, aqui no lado negativo ele vai estar sempre apontando para cima, no lado positivo ele vai estar sempre apontando para baixo. Agora, para o primeiro caso, o A, de 5 centímetros, nós vamos ter que o A vai estar na parte superior do eixo Y, onde o campo elétrico em todos os pontos sobre o eixo vai estar na direção mais I. Então, para o primeiro caso, a nossa aceleração vai ser 4,4 vezes 10 a 7 metros por segundo ao quadrado, na direção mais I. Já para o segundo caso, B, que está em menos 5 centímetros, o campo elétrico sobre o eixo Y aqui no lado negativo, ele sempre aponta para o menos I. Então, a aceleração no ponto B vai ser igual a menos 4,4 vezes 10 a 7 metros por segundo ao quadrado, também na direção I. Por fim, o terceiro caso, quando nós liberarmos o elétron sobre a origem, bom, como a aceleração ela vai estar associada à posição radial, se essa posição radial for nula, a aceleração também será. Essa seria a solução para os 3 casos. Obrigado por ver o vídeo e até a próxima!